de alegria e com júbilos, enfim, nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus estava na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus, a eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Esse é o apelo do salmista a cada um de nós. Esse é a chamada da voz de Deus aos nossos corações. Não fechar o coração. A liturgia deste quarto domingo convida para que todos nós sejamos semelhante a Jesus. No domingo passado, uma palavra que mais se repetiu durante a liturgia foi a palavra conversão. Converter, voltar para o Senhor, mudar de pensamento, se esforçar ao máximo para a construção e edificação do reino de Deus, para o anúncio da boa nova do Evangelho. E hoje, caminhando um pouco mais em direção ao nosso itinerário, a liturgia chama a cada um de nós a sermos profetas de nosso tempo. Qual é a intenção principal da liturgia, especialmente nesses primeiros domingos do tempo comum? É que nós sigamos com alegria o discipulado do Mestre, que nós caminhemos em direção ao discipulado. E o discipulado de Jesus, diferente dos mestres da lei, é um discipulado distinto. Jesus, ele ensina por meio de palavras e obras. Tudo o que Jesus proclama, ele realiza. Tudo o que ele realiza, ele proclama como boa notícia do reino. No livro do Deuteronômio, e aqui quem pôde ano passado, no mês da Bíblia, refletir um pouco sobre a riqueza desse livro, no livro do Deuteronômio, em especial nesse trecho, em que Moisés faz uma retomada da história do povo de Deus, de tudo aquilo que eles passaram, desde a libertação do Egito até aquele momento que eles já estão às portas da terra prometida. Estão para tomar posse daquilo que Deus havia
prometido desde Abraão a cada um deles. Moisés faz uma retomada histórica, mostrando que Deus não abandona seu povo. Deus sempre caminhou junto com o seu povo. Deus está conosco. E no Natal celebramos Emanuel, Deus conosco. Hoje, nesse trecho, o povo, antes no pé do Horebe, o povo queria escutar a voz de Deus. Queremos ser profetas como Moisés é profeta. Queremos ser um povo profético. Primeiro ponto, ser profeta. Nós podemos, ao chegar em casa, pegar os livros proféticos, os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os profetas menores, que são os 12, e vermos quem dos profetas foi realmente bem-sucedido em sua missão. Nenhum. Melhor, um, que foi da leitura do domingo passado, Jonas. De todos os profetas, somente um foi bem acolhido, somente um teve sucesso em sua missão. Jonas é para nós o modelo do profeta que deve ter sempre fidelidade, mesmo na sua indiferença. Ser profeta é saber que você não será bem acolhido. É saber que tudo aquilo que você proclama em nome do Senhor, muitos irão rejeitar. É saber que escutar o apelo de Deus que nos fala ao coração é ser rejeitado pelos nossos irmãos e irmãs. Ser profeta é ser causa de contradição. Ser profeta é ser diferente em meio aos iguais. O povo pede que possam também escutar a voz de Deus no meio do Horebe, no Monte Santo. E ao escutar a voz de Deus, eles ficam horrorizados. Primeiro ponto, continuamos, na verdade, segundo ponto, né? Escutar a voz de Deus tem que ter uma preparação no coração e uma intimidade com Deus. São Gaspar Bertone, fundador nosso dos estigmatinos, fala: quem não reza bem, não fala bem de Deus. Profeta que não tem intimidade com Deus por meio da oração, não é profeta. Pode ser o que for, mas não é profeta. Ser profeta exige de nós intimidade com Deus. Exige de nós oração, dedicação e todos os dias conversão. Terceiro ponto aqui agora, povo profético. Nós, pelo batismo, recebemos 3 munos, 3 funções. Vocês lembram? Sacerdote, rei e... Gente, vamos fazer um curso de batismo de novo. Sacerdote, rei e profeta. Nós, pelo batismo, já somos povo sacerdotal, povo régio e povo profético. Ser profeta é escutar a voz de Deus que fala ao nosso coração. E aí o salmista vem e fala para nós: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus hoje é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é no agora da história. Não deixemos de escutar a voz de Deus e colocá-la em prática para o amanhã.
Terceiro ponto dessa primeira leitura: Deus fará surgir do meio do povo um grande profeta, à semelhança de Moisés. Esse grande profeta, à semelhança de Moisés, que faz de nós também um povo profético, é Jesus. Mas Jesus, ele vai além. Ele se torna o profeta dos profetas, pois dele nós nos tornamos esse povo profético para o caminho da santidade. O profeta Jesus, e aqui em especial no Evangelho de hoje, que busca compreender quem é esse homem, o profeta Jesus é um profeta totalmente diferente a Moisés. E como fala na carta aos Hebreus, superior a Moisés. Pois Moisés, ele era a mediação entre Deus e o povo. Ele escutava a voz de Deus e traduzia para que o povo pudesse compreender. Pois o povo não tinha ainda o coração preparado para Deus. Jesus, sendo superior a Moisés, ele é um intermediário, ele é a própria voz de Deus. No Evangelho segundo São João, no capítulo 1, isso quando foi proclamado no período do Natal, fala: no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava junto de Deus. Jesus é o verbo do Pai, ele é a palavra viva. Ele era a voz que Moisés anunciava de forma temporária aos pés do Monte Santo. E agora nós escutamos diretamente a própria voz de Deus, que se fez carne no meio de nós. A voz de Deus que cada um de nós temos que escutar e não fechar o coração. A voz de Deus, ela faz coisas que, se nós não estivermos em comunhão com ela, nós nunca iremos realizar. Jesus, no Evangelho, ele é diferente dos mestres da lei. Os mestres da lei, ao ensinar, criavam hipóteses. E entre essas hipóteses, até no Evangelho, eles perguntam para Jesus: uma mulher que se casou com um marido, o marido morreu e se casou com um irmão, e assim por diante. Eles criam hipóteses, não traduz para a vida, não traz para o hoje da história. Jesus, ele traz a palavra de Deus para o hoje da nossa história. Ele faz e nos leva para o caminho do bem. Jesus, ele tem autoridade sobre os espíritos maus e leva a cada um de nós também a termos essa autoridade sobre tudo aquilo que leva ao caminho mau. O profeta, ele faz com que os espíritos maus se afastem, pois ele está em plena intimidade com Deus. O verdadeiro profeta tem o ar de Deus. Nele sentimos a presença de Deus. E ai de nós, se não escutarmos os profetas. Temos os profetas de nossos tempos, aqueles que pregam a radicalidade ao seguimento de Jesus. Seguir Jesus não é coisa para mariquinha. Seguir Jesus não é algo para qualquer um. Tomar a cruz de Jesus pede de nós comprometimento.
exige de nós esforço, exige de nós conversão, exige de nós que sejamos um povo profético, que tenhamos fidelidade ao projeto do reino e não a projetos pessoais. Seguir Jesus é cada vez mais ter intimidade com Deus. E Paulo nos responde a carta aos Coríntios. Paulo não fala que não devemos nos casar ou que devemos sempre ficar solteiros. Paulo aponta que a melhor situação para seguir o reino e se dedicar a ele é estar solteiro. Pois o marido e a esposa são um para si, e o marido tem os seus compromissos com a esposa e a esposa com seu marido. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa deve amar seu marido como a igreja ama a Cristo. Aqueles que estão livres, que não se casaram, devem se dedicar plenamente a Deus, se consagrar completamente a Ele. Que cada um, no lugar onde está, como está e naquilo que faz, faça para o bem do reino, faça para a construção do mundo melhor, faça para a edificação dos nossos irmãos e irmãs. Que nesse quarto domingo nós possamos cada vez mais proclamar o Evangelho pela nossa intimidade com Deus. Deixar que nós sejamos instrumentos para o verdadeiro profetismo. E deixemos que Deus fale por meio de nós. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Jesus, que passa fazendo o bem e expulsando os espíritos maus com a autoridade do Pai, seja para nós exemplo e modelo, e que nós, como verdadeiro povo sacerdotal e profético, imitemos a Ele por meio da nossa intimidade. Como o marido tem intimidade com a esposa, que nós também tenhamos intimidade com o nosso Deus, e com Ele sejamos um só, uma só carne, um só espírito, um só coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, que sejamos sempre mais esse povo dedicado ao reino dos céus, ao Evangelho e a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.